Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo eu vou trazer mais uma vez Ciryl Gane, aquele cara que vai enfrentar o Poatan na categoria dos pesos pesados pelo cinturão interino no UFC Casabranca. E aqui a gente vai dar mais uma olhada em alguns padrões dele, dessa vez para a luta contra o Derrick Lewis. Derrick Lewis, que é um cara que tem muito punch, é extremamente perigoso, então vamos ver como que ele lidou com esse cara que poderia nocautear ele com um soco só, que é uma ferramenta que o Poatan também tem, mas obviamente o Poatan é muito mais completo, é muito melhor que o Derrick Lewis, mas não deixa de ser um perigo que o Gane precisava evitar. Então, vamos dar uma olhada no que ele fez aqui. Dessa vez eu separei mais, tá? Eu consolidei as ferramentas que ele usou em algumas partes aqui, e eu vou começar por elas, e no final tem partes mais sortidas, porque não se repetem tanto. Então, vamos começar aqui com uma das principais ferramentas dele, que é isso aqui, ó, pisão no joelho. Eu mostrei pra vocês no vídeo passado, ele faz muito isso, e aqui eu fiz o compilado, né, contra o Derrick Lewis, ó, dá pra ver que ele faz com muita frequência, justamente porque ele precisa controlar a distância e ele não pode deixar o Derrick Lewis confortável na distância, porque aqui o Derrick Lewis foi para cima, né, nesse último lance. Porque se ele deixar o Derrick Lewis ficar caminhando e encontrando a distância, ele pode tomar o míssil, né, do Derrick Lewis e ser nocauteado. Então, o pisão é tanto para ele cortar o ajuste de distância do Derrick Lewis, quanto para ele mesmo conseguir se situar, né, de onde tá, porque ele usa tanto essa ferramenta que ele acaba ficando meio que acostumado, né? Ele toca, ele sabe, bom, então se eu entrar aqui para soltar um jab, por exemplo, ou para golpear o corpo, eu sei que eu alcanço. Então, ele meio que vai usando isso de parâmetro, não só para atrapalhar o Lewis, mas para ele mesmo poder calcular o quão longe ele tá. Fora que, obviamente, né, esse golpe é muito perigoso se você tiver com a perna ali, por exemplo, esticada, dependendo do ângulo que ele pisa, ele pode até mesmo romper um ligamento. A gente já viu vários lutadores se lascando muito, inclusive muitos acham que esse golpe, esse pisão, deveria ser proibido. Então, é um golpe muito perigoso, né? Olhando esse compilado, parece meio inofensivo, né? Ele só dá aquele toquinho, aquele pisãozinho, mas não é assim. Tá? Dependendo de como pegar, pode até mesmo acabar com a luta. Indo agora para a segunda ferramenta que ele mais usou contra o Derrick Lewis, que foram os chutes baixos ali na lateral da coxa. Então tá aqui, ó. E quase todos eles, ou se eu não me engano, tá? Acho que são todos. É tudo de perna direita, tá? Seja ele usando com o chute com a perna da frente, se ele tá de canhoto, como que ele tá fazendo aqui agora, ou se ele tiver, ó, até mesmo com a base trocada. De destro, ele também chutou com a perna direita. Então, o que eu observei é que, pelo menos nessa luta com o Derrick Lewis, ele não deu esses chutes na coxa com a perna esquerda, tá? Ó lá, tudo perna direita, ó. Perna direita, ó lá, perna direita. Não importa a base, de novo, tá? É só a perna direita que ele chutou a coxa nessa luta, mas ele pode estar de canhoto ou de destro. Então, você não pode simplesmente falar, se ele tá de destro, então eu tenho que me preocupar com o chute da perna da frente. Não, não, se ele tiver ao contrário, ele vai chutar sendo a direita agora a perna de trás. Mas o que ele não fez muito é chutar a coxa com a perna esquerda. Na verdade, fez muito não, né? Nessa luta ele nem fez. Então, aí, ó, estão todos os chutes baixos que ele deu nessa luta. Eu vou voltar e pôr de novo, ó. Perna direita, como eu falei, ó lá. Seja esses chutes mais fracos, como ele tá fazendo agora, só toquinho, quanto os chutes que ele coloca muito mais potência. Ó. Aí dá pra ver que são chutes mais pra marcar. Só que tem, olha, ó, aí ele colocou força, né? Aí você percebe. Aí foi pra tocar, aí foi um chute mais ou menos, olha, aí pra tocar de novo, aí um pouco médio, né? Aí já colocou força. Colocou mais força de novo. Então, dá para perceber que, no caso, esses chutes na coxa, para ele, são mais ou menos a mesma ideia dos pisões. Tem os chutes ali na coxa só para tocar, para distrair, para meio que controlar essa distância, né? Para colocar volume, para pontuar, enfim, tem vários objetivos. Mas quando ele percebe que a posição do adversário dá para ele forçar mais, dá para ele girar o quadril e soltar potência, ele também faz. Dá para ver que a maioria das vezes ele tá só marcando, mas ele também consegue dar a canelada ali para machucar. A gente viu que ele botou alguns chutes aqui com muita potência. Então, se ele quiser machucar a coxa para tirar a mobilidade e tal, ele também consegue, obviamente. Indo agora para o terceiro movimento, o terceiro padrão que ele mais repetiu contra o Derrick Lewis, a gente tem aqui, ó, os chutes no corpo, tá? A gente tem, aí sim, perna direita ou perna esquerda, tá? Tem mais o padrão da perna direita também, assim como o chute na coxa, mas às vezes com a esquerda ele também faz. Então, tá aí, ó. O mesmo
estilo de... Na verdade, a mesma estratégia, o mesmo pensamento, que é o quê? Controlar a distância, quebrar o cálculo de distância do adversário, querendo ou não também causar um certo dano, porque aqui a maioria a gente tá vendo que não pegou tão em cheio, mas é aquilo, se pega e incomoda muito, também é um golpe que pode acabar com a luta, tá? Na verdade, esses 3 padrões que eu mostrei podem parecer mais inocentes, mais para volume, mas todos esses, se pegam da maneira correta, no ponto exato ali, podem acabar com a luta, tá? Chute na coxa acaba com a luta, chute assim, ó, na boca do estômago ali, dependendo de como pega, pode acabar com a luta, pisão no joelho pode acabar com a luta, e todas essas 3 ferramentas que ele mais usa, esses 3 padrões, são todos que, de novo, tem a ver não só com a possibilidade de acabar com a luta, com o dano e com a pontuação, mas tem principalmente como objetivo você controlar a distância. E como eu já falei, seja para você melhorar o seu ajuste de distância ou para você tirar a distância do adversário, tá? Então, além da movimentação que ele é conhecido, ele que já tira a sua distância, já te quebra, já te atrapalha, porque você não vai achar ele. Ainda por cima, se você começar a tentar calcular, ele tem todas essas ferramentas para te prejudicar ainda mais, tá? Por isso que é difícil achar ele, né? Primeiro você tem que seguir. Depois que você seguiu e você chegou próximo, você vai tentar golpear, ele vai pisar no seu joelho e vai sair. Ou ele vai dar chute no corpo e vai sair, né? Ou ele vai chutar sua coxa e vai girar. Ou ele vai dar jab, que a gente vai ver, e também vai sair. Aliás, o jab é o próximo padrão aqui, que também acontece muito, ó. E é muito rápido. Você vê que o jab dele não é aquele jabzinho que tá na meia distância ali e joga sua mão e tal. Não, muitas vezes ele explode entrando com o jab. Então é um jab de qualidade, tá? É um jab com potência, não é um jab só para quebrar a distância. E mais uma vez, é mais uma ferramenta, mais um padrão que envolve também distância, mas que também é perigoso, também causa dano. Então vamos lá. Jab rápido, ó. Jab de novo. Ó lá, e jab sai, né? E ainda você vê que ele joga direto, ó. Jab de novo. Aqui você vê, ele dá o jab mesmo, meio que andando pra trás, ó. Ó, tá vendo? Aqui, a maioria dos jabs ele tava entrando, né? Ele entra e golpeia e tal. Aqui não, ó. Aqui o Lewis vai pra cima, ele corta, né, a movimentação. Então é o que eu falei, é uma ferramenta pra inibir o adversário de atacar. Então o Lewis quase não atacou na luta, porque justamente ele não conseguia achar a distância. E quando ele ia atacar, que aqui foi um dos poucos momentos, o Gunny fez o quê? Já pegou e pum, deu o jab e cortou ali toda a intenção dele. Então é um cara que trabalha não só pra te machucar, mas pra fazer com que você não ataque ele. Tá? Por isso que é uma trocação de um nível muito alto. Olha lá, entrou e deu jab, tomou o dedo no olho ali, que ironia, não? Ó, jab de novo. Ó, aqui não chegou a pegar, mas ó, aí pegou. Olha lá, e jab, e aí o direto depois. Esse jab direto e a reação do Lewis me lembra muito... É assim, é exatamente igual o que o Adesanya fez com o Poatan. Vocês lembram que o Adesanya, quando conseguiu balançar o Poatan na primeira e depois nocautear na segunda, mas é mais parecido com o da primeira, ele dá um jab, ele para a mão na frente do rosto pra tirar a visão e aí ele joga direto, né? Porque você bloqueia a visão do cara, então o cara não vai ver o direto vindo. Aqui ele fez igual, ó. Exatamente igual ao Adesanya, ó. Ele deu jab, aí o que ele faz? Ele estica a mão na frente do rosto e aí dá o direto. Então você vê que não são 2 jabs. É jab, estica a mão na frente do rosto, ó, pra você não ver o outro golpe vindo, você esconde a outra mão, e aí, ó, sem visão, ele, pum, joga direto, e aí a reação do Lewis é igual a do Poatan, né? Vira de lado e dá aquela baixada ali, porque o golpe incomoda. Então foi bem parecido com o que o Adesanya fez. E aqui, pra gente fechar, não são padrões como esses todos, que a gente viu que repetem várias vezes, mas aqui a gente tem momentos que são sortidos, vamos dizer, aleatórios, né? Tem várias coisas ao mesmo tempo aqui. Então eu botei aqui pra gente ver, porque faz parte da luta, né? Mas os que se repetem eu já mostrei. Então aqui, ó, chute alto, a gente viu que ele bloqueou bem, então eu quis destacar o bloqueio e aí um bom cruzado. Aqui, ó, o Lewis tentando enquadrar, ó, e ele corre, ele foge, então você vê, ele sai pra trás, chegou na grade, ele gira, então ele não tem esse problema de dar as costas e correr, tá? Ele faz isso muito, ó. Aqui, ó, olha o domínio de distância, ó. Ó como é difícil achar ele, tá vendo? Ele saiu uma, o Lewis veio, ele saiu outra. Quando o Lewis chegou, ele já que ia achar a distância, ele deu um golpe, pum, já abraçou. Então é muito chato acertar esse cara. Ó, aí ele tentou o pisão e errou, então aqui você vê que é um dos momentos que eu falei no vídeo passado, que pode ter oportunidade, ó, ele tenta pisar no corpo, né, nem na perna, só que ele erra, isso aqui é muito perigoso. Foi assim que a Valentina deu as costas e tomou a queda, foi assim, só que não só esse chute assim, né, foi girando, né, mas dá na mesma, é a mesma ideia. Que o Jean também foi dar o chute e o Diego Lopes também aproveitou, então é muito perigoso, ó. Aí ele ficou de costas, o Luiz tentou aproveitar, jogar a mão, só que ó, ele já girou, já saiu e deu uma risadinha. Chute no corpo. Aí ele bloqueando, ó, e saindo pra trás, ó, você vê que mesmo o Lewis, aqui ele tomou, aqui foi legal, né, porque ele foi tentar dar
o golpe, né, o jab, ó, o jab entrando, só que o Lewis fez o quê? O Lewis saiu um pouquinho ali de lado, virou o rosto e jogou um chute como resposta, ó. Isso aqui é algo que o Poatan pode aproveitar, tá? Quando vê que o Gani tá toda hora no jab, que eu acho que ele vai usar muito contra o Poatan, é o Poatan tentar fazer isso, né? Ficar um pouco na distância ali pra tirar só o tronco pra trás e jogar o low kick ali pra machucar, tá? Pode ser na coxa, pode ser na panturrilha, enfim, o que achar. Eu acho que é mais fácil acertar na coxa nesse caso, né? Mas enfim. Aí, ó, chute no corpo. Ali foi de esquerda, né? Ó que curioso. Ó, aqui o joelho foi de esquerda. Deixa eu voltar aqui. E o chute também, ó, aí foi de esquerda, ó. O chute no corpo foi de esquerda. Você vê, na coxa não foi, né? Não quis chutar ali por dentro nem nada, mas no corpo ele chutou de esquerda. Ó, o joelho também foi esquerda, cotovelada, ele tem cotoveladas perigosas. Esse lance aqui eu achei muito bonito, né? Muito legal. O que ele faz? Ele tá clinchado, ele se abaixa, ele abaixa a cabeça lá na altura da cintura, ele joga o cotovelo por cima, ele dá uma cotovelada por cima, pega, aí ele sobe a cabeça e dá outra cotovelada, ó. Então ele deu uma cotovelada dupla, ó. 1, 2. Cara, muito bonito. Pra mim, o movimento mais bonito da luta, ó. 1, 2. Muito bonito. Tá? E é ali um negócio meio inesperado, você tá clinchado, você tá querendo respirar, do nada ele abaixou, parecendo que vai dar queda, então às vezes você vai botar a mão para defender a queda e o filho da mãe joga uma cotovelada por cima e depois levanta e dá outra de frente, então é sensacional. Aí ó, movimentação, você vê, ele vai para um lado, volta para o outro, aí o jab no corpo. Aqui também muito legal, né? Você vê que ó, ele troca de base, ele faz a finta, o Lewis bota a mão lá embaixo, porque ele acha que é o chute que vai vir, mas não é um chute. Foi só uma finta trocando de base, e aí ele pega em cima e plau, cotovelo. Só que não pegou tanto, né? Passou raspando. Mas também muito bonita a movimentação, né? Ó, troca de base, pum, cotovelo. Então é um cara muito técnico. E aqui, quando ele começou a machucar ali, aqui também, ó, você vê o poder, né? Muita gente fala, ah, ele tem mão de alface. Tá bom, olha isso aqui. O Lewis joga o upper, o Gani joga a resposta, que é um cruzado, mas o cruzado não pega a mão, pega o antebraço, ó. Você vê que pega o antebraço, e já vi muita gente quebrando o braço assim, tá? Pegou o antebraço na cabeça do Lewis. Só que, cara, é muito forte que o Lewis chega a cair. Então, ó, olha isso aqui. É uma paulada. E o soco nem pegou a mão. Pegou o antebraço e o Lewis caiu. E aí começou, ó, toma a joelhada. Aí vai tomando os golpes ali, cai no chão, vai tomando mais golpe, e aí acaba a luta. Então você vê que o soco ali, se pega a mão, ia fazer muito estrago. Não chegou a pegar, pegou só o antebraço, mas foi o suficiente para ser uma paulada e ainda assim o Dark Lewis sentir. Então, o que a gente consegue mais uma vez perceber aqui? A maior parte do jogo do Ciryl Gane é baseado em distância, é velocidade, é movimentação. Então ele com isso faz com que você praticamente não encontre ele na luta, e todos os golpes dele, que são os padrões, os que ele mais usa, pisão, chute na coxa, jab, tudo é baseado também em distância. Então, a maior parte do jogo dele se baseia em não ser atingido e ir beliscando aos poucos. Então, não é que ele não tem punch, tá? Ele te nocauteia sim, com soco, com joelho, com cotovelo, ele tem poder de nocaute. Só que o foco dele não é parar para te nocautear, para bater duro e tal. Não é a prioridade dele, tá? Se ele tem uma oportunidade, ele bota o golpe mais duro, como a gente viu aqui, esse cruzado, numa troca mais franca, um chute mais forte, mas a prioridade dele não é essa. A prioridade dele é bailar e ir marcando golpes em você, tirando a sua distância e pontuando, ou seja, fazer uma luta segura. Ele luta nos pesos pesados, então ele faz a luta, a estratégia, né, com base não só no que ele gosta, ou que ele se sente confortável, o que é o biotipo dele, enfim, mas é uma maneira mais segura de lutar, porque peso pesado a gente sabe que a chance de você perder, mesmo se o cara for muito pior que você, é muito maior, porque um toque você perde. Então o jogo dele, querendo ou não, é muito defensivo, tá? É muito baseado nisso, em não ser atingido e sempre ir tocando. Então, por isso que é um cara muito difícil, tá? Por isso que é uma luta tão boa com o Poatan. A gente vê como que o Poatan vai solucionar esse quebra-cabeça, porque justamente o Poatan não tem esse estilo, não tem nada a ver com o estilo do Poatan isso aqui. O Poatan, de novo, é um cara que cerca mais, é um cara mais predador, é um cara que bate mais forte, é um cara que gosta de enquadrar, que gosta de bater e ficar trocando ali, né? Tipo, ele dá um, o cara dá um, ele sai e joga de novo, fica naquela de trocação mais franca, porque ele acaba levando vantagem. Então, assim, o Gane tem um jogo onde é difícil o Poatan achar ele, mas se o Poatan achar, é aquilo. O Poatan, nessa troca do eu dou um, você dá um, eu dou um, você dá um, a chance do Poatan, obviamente, ter vantagem. Então, assim, quem conseguir impor o seu estilo é que vai ganhar. Então, é muito fácil de enxergar a vitória para um lado e para o outro, por isso tá tão parelho, tá? Dá para ver o Gane fazendo esse joguinho
sozinho aqui e pontuando, tal, e ter vantagem, mas dá pra ver também o Poatan conseguindo tirar a distância, enquadrando o Gunny ali, e aí jogando os golpes mais duros e tal, e dificultando a vida do Gunny. Então é uma luta muito intrigante, de altíssimo nível, e eu quero saber o que vocês acham. Comenta aqui embaixo, quem vocês acham que leva? Vendo todos esses padrões do Gunny, você acha que é suficiente? Você acha que o Poatan vai conseguir achar a distância? Ou o Poatan não vai conseguir se encontrar, né? E outra, será que o Poatan vai ter condições físicas de 25 minutos, achar esse Gunny que fica o tempo inteiro ali andando, e tirando a sua distância? Enfim, o que vocês acham? Comenta aqui. Deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!